Fala pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte, eu vou contar pra vocês aqui rapidinho quais são os temas mais cobrados da Unicamp. Entendi. O professor aqui, ó, vai falar pra mim o que vai cair na Unicamp, eu vou anotar aqui, ó. Eu não estudei nada durante o ano, tá? Nem fiz exercícios, mas vou anotar aqui, ó, porque o que ele vai cair, o que ele vai falar vai cair, e aí eu vou gabaritar a prova de geografia. Obviamente, galera, acho que ninguém pensa que é dessa maneira, tá? Aliás, eu não sou muito partidário dessas questões. O tema que vai ser cobrado no Enem, o tema que vai ser o tema da redação Enem 2020. Galera, é de verdade, tá? Isso aí geralmente é muito chamativo, mas não corresponde muito à realidade, tá? Ninguém sabe, e se souber, o cara provavelmente não ia passar num vídeo do YouTube, ele ia vender pra alguém e ganhar muito dinheiro com isso, já que existe gente que paga muito por isso, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês, diferente de tentar fazer uma previsão de qual tema vai cair e tal, eu vou fazer uma análise da prova da Unicamp, como que ela geralmente cobra as questões, para que vocês consigam focar em mais alguns temas do que outros, que são os que geralmente a Unicamp cobra mais. É certeza que é isso que vai aparecer? Claro que não, né, galera? Mas nós aqui como professores, eu pelo menos como professor, eu tenho uma certa experiência assim, em análise de vestibular, e já vou até adiantando, ó, de todos os vestibulares maiorzões aí que a gente tem no Brasil, a da Unicamp é a prova que eu mais gosto, tá? A prova mais crítica. Primeira coisa, antes de a gente começar, a gente tem que saber diferenciar. A segunda fase do Unicamp é outra coisa completamente diferente. Quando chegar lá no tema eu faço a aula para vocês. Mas a primeira fase é uma primeira fase que ela é muito, digamos assim, galera, boa. Boa no sentido de questões boas. Eu também dou aula em colégio, eu geralmente pego as questões que caem na Unicamp para colocar na prova de colégio, por quê? Porque é aquela questão que não dá nenhum problema, sabe? Não é aquela questão, ah não, professor, mas eu interpretei daquele jeito, interpretei daquele... É tipo uma questão do Enem. Jamais. A Unicamp ela é bem direta, bem clara. Então, ou você sabe a questão, ou você não sabe. Primeiro, porém, é que esse ano a Unicamp já anunciou que a prova ela tende a ser um pouco diferente, por quê? Por conta de toda a pandemia que a gente teve. Então é muito provável que as questões da Unicamp elas exijam mais uma capacidade interpretativa e lógico-matemática, que vai distinguir menos a questão conteudista do que propriamente o conteúdo em si, que vai favorecer muito mais aquela galera que em anos de pandemia conseguiu ter acesso aos melhores colégios, né? Enfim, essas coisas. A Unicamp, como ela é de todas as provas, a mais crítica, tá? A que geralmente pega nos temas sociais de uma maneira mais intensa, é muito provável que o tema pandemia, acesso às mercadorias, aos benefícios sociais da pandemia, sirvam de pano de fundo para essa prova, tá? Então, ó, primeira dica aqui para vocês. Vamos lá, galera. Ó. Eu separei para vocês os temas que em geral mais caem. Coloquei 5 grandes temas. Eu vou colocar para vocês alguns destaques e algumas dicas que eu poderia dar para vocês. Foquem nesses temas. Primeiro grande tema, geografia física do Brasil. Em geral, galera, se a gente for pegar a prova da Unicamp, um quinto, mais ou menos, ali da primeira fase, são questões de geografia física. Clima, relevo, vegetação, hidrografia, solo, tal, essas coisas. Tá? Geralmente, né, o destaque que eu coloco aqui para vocês é clima, e preferencialmente clima do Brasil. Tem uma coisinha só que eu queria destacar com vocês, que não faz parte do clima do Brasil, e vocês vão entender o porquê. Dentre os destaques de clima do Brasil, além dos climogramas, massas de ar, eu diria para vocês que a questão do ciclone bomba. Para quem não se lembra, no primeiro semestre a gente teve um ciclone bomba no sul do país e isso aguçou a mídia. Meu Deus, um ciclone! E a galera nem sabe, né, a diferença de ciclone, furacão, tufão, tornado, essas coisas. Meu Deus, vai acabar o mundo, tal. Então você saber a relação de um ciclone, uma zona de baixa pressão, aumento da temperatura, qual que é a relação da temperatura com a pressão atmosférica, é um tema que é super importante para a sua provinha do Enem, tá? Ciclone bomba, prestem bastante atenção. E a questão dos incêndios florestais. Esse ano, o ano passado, aliás, né, foi um ano muito tenso na questão dos incêndios. Incêndio na Califórnia, incêndio na Austrália, incêndio no Pantanal, incêndio na Amazônia. Será que o aluno sabe diferenciar locais em que ocorreram incêndios antrópicos, ou seja, causados pelo homem, ou incêndios naturais? A Califórnia, por exemplo, ela tem um clima mediterrâneo, que o verão é extremamente quente e seco, favorece queimadas naturais. O sul da Europa, a Austrália também. Então, isso é um incêndio mais causado por questões naturais que pode ter sido potencializado por um aquecimento global, por exemplo, tá? Agora, aqui no Brasil, Pantanal e Amazônia não são biomas que naturalmente têm incêndios. Então, será que o aluno saberia explicar essa relação, essa diferenciação? Qual que é o clima do Pantanal? Qual que é o clima da Amazônia? Qual que é as características da vegetação que diferem de uma vegetação de chaparral, de maquis e garrigues lá do clima mediterrâneo? Isso pode ser tema da sua prova, tá bom? Outro ponto aqui importante, geopolítica mundial. Como eu falei para vocês, a Unicamp é extremamente antenada. Ainda mais nesse ano, né, em que muita coisa aconteceu na geopolítica internacional, é muito provável que apareça algum tipo de tema relacionado a isso, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas acho que até vale a pena colocar a questão do Irã, tá?
O Irã é um tema muito forte aí para as provas, não só da Unicamp, mas como de praticamente todos os vestibulares. Mas Estados Unidos, China, União Europeia e também Irã são os temas mais fortes dessa geopolítica mundial. Dicas para vocês. Primeiro, finalmente concluiu o processo do Brexit. E mais, não existe só o Brexit sendo concluído, mas existe todo um movimento na Europa dos chamados eurocéticos, aquela galera que não gosta da União Europeia, dos seus países ali, né? Polônia, Hungria, Itália, né? Matteo Salvini, por exemplo, não gosta muito de estar na União Europeia. Respeitar a burocracia, respeitar o comissariado, respeitar o Parlamento Europeu, o Banco Central, moeda única, tudo tal. Então existe um movimento não só do Brexit, mas de outros países da União Europeia de contestar essa influência da União Europeia nas suas decisões políticas, tá bom? Tivemos uma mudança na Lei de Segurança Nacional esse ano na China, né? O Xi Jinping alterou, alegando que precisava proteger contra insurgentes que atentassem contra o Estado chinês, e isso praticamente acabou com a autonomia de Hong Kong, que tinha sido conquistada em 1997, no acordo feito ali com o Reino Unido. Hong Kong volta a pertencer à China com uma relativa democracia. Tanto que a frase China, um país, dois sistemas, geralmente a galera acha que é porque a China é um socialismo de mercado. Não é. É porque a China é uma democracia e uma ditadura. Ditadura na parte continental, mas uma democracia em Hong Kong. Era uma democracia. Com essa lei de segurança nacional, acaba bastante a autonomia de Hong Kong. E a era Trump e tudo que está envolvido. Os protecionismos, a guerra comercial, a guerra tecnológica, o 5G. Cara, qual que é a importância do 5G para o mundo? O 5G é globalização, é acesso à informação, é acesso aos benefícios da chamada quarta revolução industrial, tá? Então tudo que está envolvido na era Trump, os protecionismos, a saída do OMS, a saída do OMC, tudo isso pode ser tema da sua prova também, beleza? População. População é tema clássico de praticamente todas as provas, obviamente a Unicamp não podia ser diferente. Eu diria para vocês assim, galera, ó, eu tenho uma certeza na vida. Toda prova de geografia vai cair uma questão de população, tá? Essa é a certeza. Cai, sempre cai, tá bom? Só que população é um tema muito amplo. Envolve migração, análise de pirâmide etária, análise da transição demográfica, o processo de envelhecimento populacional. Os grandes destaques da Unicamp estão em análises de pirâmide. Será que o aluno sabe relacionar o que é uma pirâmide de um país desenvolvido e uma pirâmide de um país subdesenvolvido? As diferenças. E o processo de envelhecimento dessa transição demográfica. Quais são os países que já passaram pela transição, estão passando ou ainda vão passar? Países mais desenvolvidos, num processo já de envelhecimento, em que a população vem caindo, tá? Ou seja, a taxa de mortalidade já é maior, já é superior à taxa de natalidade. Será que o aluno sabe explicar o porquê? Será que o aluno sabe reconhecer, inclusive, que existem países como a Hungria, que estatizaram as clínicas de fertilização para incentivar as pessoas a terem filhos? Programas na Europa que incentivam a natalidade, tudo isso na tentativa de fazer a população crescer de novo, para não causar um déficit na previdência e uma falta de pé, uma falta de trabalhadores, tá bom? As dicas que eu tenho para vocês, questão da previdência, e essa questão da previdência, tanto no Brasil, que passou por uma reforma da previdência, né? Não foi em 2020, mas pode cair também, né? A China que hoje estuda, inclusive, adotar uma política de obrigar os casais a terem pelo menos 2 filhos, porque imagina, a China adotou uma política do filho único na década de 70. Isso quer dizer que na época nasceram poucas pessoas, isso quer dizer que hoje tem poucos adultos. Só que na época tinham muitos adultos, isso quer dizer que proporcionalmente tem muitos idosos. A China passa por uma crise previdenciária, tá bom? E nos países europeus. E claro, a questão dos refugiados no Brasil. A gente tem principalmente os venezuelanos entrando aqui, né? Entrando por Roraima, Pacaraima e tentando se espalhar pelo Brasil como um todo, tá bom? O tema Geografia Econômica, a Unicamp, isso aqui é segunda fase, tá? Muito mais segunda fase, mas na primeira também pode aparecer. A Unicamp adora falar de economia. E falar de economia é saber se o aluno sabe principalmente os conceitos básicos de economia, o que é uma inflação, por que o dólar aumentou, qual que é a relação que tem entre o preço do petróleo e a inflação, o que é o PEP. Então, tudo que está relacionado à economia internacional e os impactos na nossa sociedade, tá? Então, os destaques são as políticas econômicas. O que é o neoliberalismo, o que é o liberalismo, o que é o intervencionismo. As palavrinhas-chave aqui para vocês, ó. Dólar. Por que o dólar aumentou tanto esse ano? O que tem a ver com a fuga de investimentos, as brigas políticas? Lembrando, Enem jamais cobraria isso. O Unicamp cobra. O Unicamp é crítica. Ele quer saber se você sabe ali, se você manja ali das relações que aconteceram no mundo. Estava antenado ainda mais nesse tempo de pandemia, tá?
Inflação. O que significa inflação? O que é a desvalorização do papel moeda? O que tem a ver, por exemplo, com uma taxa de juros? Você reduz a taxa de juros, as pessoas pegam mais crédito, as pessoas têm mais dinheiro em mãos, elas consomem mais, a moeda se desvaloriza, o Brasil está atraindo menos investimentos estrangeiros. Tudo isso faz parte do escopo que você tem que saber para uma prova da Unicamp. Em geral, a primeira fase não vai ser nada, nossa, que elaborado. É uma relação mais direta, mas uma interpretação de texto e saber se o aluno sabe identificar o que é uma inflação tal, carinha de Unicamp, tá? Medidas de austeridade. O que é uma austeridade? Corta gastos públicos, aumenta a arrecadação de impostos, medidas de tornar um país mais responsável fiscalmente. Tudo isso é carinha de Unicamp, tá bom? E para finalizar, galera, urbanização. Urbanização também que é tema meio que quase todo vestibular cobra, tá? Não é tanto que nem população geralmente é mais, tá? Mas geografia urbana também é um tema bem nítido. Obviamente vocês podem perceber que eu deixei alguns temas de fora, tipo agricultura, meio ambiente, né? Que também são temas importantes. Mas esses aqui são os top 5, vai, se eu pudesse assim dizer para vocês, tá? Geografia urbana. Os grandes destaques estão em relação, na Unicamp, né? Nos conceitos. O aluno sabe o que é uma megacidade, uma cidade global, uma região metropolitana, um município, uma cidade, enfim, esses conceitos são bem importantes, tá? E os problemas sociais urbanos, questão da moradia, questão do transporte, questão do acesso ao lazer na cidade, que é muito desigual, ainda mais nesse tempo de pandemia. E aí, de novo, como a Unicamp é uma prova muito crítica, quais são as dicas que eu dou para vocês? O processo de gentrificação, o encarecimento do preço dos imóveis nas áreas mais centrais e a expulsão da população de baixa renda dessas áreas que antigamente eles moravam, porque está desenvolvendo locais, está aumentando o IPTU da moradia, porque o entorno que tinha do local, que tinham equipamentos públicos, agora são shoppings, são coisas que se tem que pagar para ter acesso, então vai mudando o local. Geralmente o poder público, ele torna aquele local mais caro e expulsa a população mais pobre daquela região. Gentrificação. Acesso à cidade, ou seja, será que nesse meio dessa pandemia, por exemplo, os municípios, os prefeitos, o que eles fizeram com políticas públicas para fazer com que as pessoas tivessem acesso à cidade, acesso à escola, acesso a uma espécie de lazer, acesso a uma biblioteca, uma livraria, enfim. Então essa discussão de como nas cidades, como numa cidade capitalista de maneira geral, as pessoas precisam de acesso a dinheiro para ter acesso ao que deveriam ser direitos sociais, mas são mercadorias, como transporte, lazer e a própria educação, saúde também, beleza? Deu para entender, galera, esses temas aqui, ó, essas minhas diquinhas? Obviamente, isso é um complemento para quem já estudou, né? Caso você não tenha estudado, pessoal, obviamente, utiliza isso aqui como base para conseguir fazer suas revisões. A minha dica, façam as provas dos anos anteriores. Eu, que sou professor, já fiz 35 mil vestibulares quase, né? A gente percebe que cada banca ela tem as suas próprias características. E você também vai percebendo isso se você vai realizando os vestibulares anteriores. Belezinha? Deu para entender? Então, pessoal, tira o print aí, ó, para quem quiser dar uma estudada e uma revisada final. E boa prova para vocês, hein, galera? Depois me conta aí nos comentários, quero saber se vocês foram bem. Tem que ter a troca também, quero saber se vocês mandaram bem, tá bom? E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até!